Pessoal, professor Carlos Japa, de Física 1, né, do terceiro ano. Vamos dar continuidade ao curso de Eletrostática. Eu quero que você perceba a importância desse programa para provas como o Enem, né, para provas como o Seriado 3. Então, tu vai usar muito, né, tu vai ser cobrado muito. Então, vamos dar continuidade. Terminamos campo elétrico. E agora vem uma grandeza maravilhosa que tem lugar garantido, que tem lugar aí cativo nas provas e tu precisa dominar. Vamos ser extremamente simples, vamos tirar todo aquele embasamento teórico que a gente considera desnecessário, né, e que torna tão densa a tua discussão. Que tópico é esse? É o potencial elétrico. Então vem cá, o potencial elétrico, né? Qual é a discussão a respeito do potencial elétrico? Vê, eu tinha te dito em sala que quando tu bota uma carga, né, num ponto do espaço, ela gera ao redor dela um campo elétrico. E o que é que esse campo elétrico faz? Se eu quiser saber o que ele faz, eu ponho uma outra carguinha de prova lá e ele vai gerar uma força nessa carga. Então, ó, o campo elétrico é um vetor que atua em uma carga e gera uma força. Esse carinha aqui, o potencial elétrico, ele também é gerado da mesma forma. Vê, eu ponho uma carga no espaço, vê que é a opção minha de botar uma carga positiva, ele vai gerar ao redor dele o campo elétrico, eu vou botar essa carguinha e vai aparecer uma força gerada por esse campo. Ótimo! Então isso foi o que a gente viu até agora. Porém, essa carga também gera uma outra propriedade. E essa propriedade é o potencial elétrico. Isso nós não comentamos, né? Em particular, nós não comentamos. Então eu queria que você percebesse a importância dele. O que é o potencial elétrico? Vê, o potencial, ele nos dá a ideia, ó, ele nos dá a noção da energia armazenada no ponto, ó, da energia armazenada no ponto, né? No ponto. Então, vê bem, para que fique bem clarinho aí na tua mente, eu tenho duas propriedades geradas pela carga. Um é um vetor, que é o campo elétrico, atua na carga e gera uma força. O outro é o potencial elétrico, que está o quê? Que está ligado, que está atrelado, que nos dá a noção da energia armazenada no ponto por unidade de carga, né? Por unidade de carga. Então, vê que maravilha, né? Como é que a gente define o potencial elétrico? Vê bem, a definição. O potencial elétrico a gente vai representar pela letra V, né, em homenagem a Alessandro Volta. O potencial elétrico ele é definido como energia no ponto, vê, energia por unidade de carga, né? Daqui eu já tiro a unidade, ó. Energia em joule, carga em coulomb. Então, joule por coulomb vai me dar um nome bonitinho, volt, né? Em homenagem a Alessandro Volta, né? Aquilo que tu encontra na tua casa, na tomada, aqui tem 220 volts, né? Apesar daquilo ali ser uma diferença de potencial, a gente define o potencial dessa forma. Vê, o que é que a gente vai fazer estrategicamente? Não vamos conversar sobre energia agora, né? Vamos apenas citá-la. Vê, a energia eletrostática, para poder entender, ó, energia eletrostática, presta atenção, né? A energia eletrostática, o que é que eu tenho? Né? Eu tenho duas cargas quaisquer, Q1 e Q2, vê, Q1 e Q2, né? Distanciadas de D, a gente consegue provar, né? Você vai me procurar, a gente vai provar isso depois, caso você tenha interesse, mas evidentemente o recurso para a prova é um recurso que não cabe aqui no segundo grau, então a gente vai aceitar a seguinte situação. Duas cargas, Q1 e Q2, distanciadas de D, vão armazenar uma energia potencial, né, que pode ser calculada como K, Q1, Q2 sobre D. Vê, esse cara aqui é um escalar, né? Ele é um escalar. Daí, eu tiro a minha ideia e a ideia básica do potencial. Eu queria que tu percebesse o seguinte, vê, energia por carga. A energia eu defini, não vamos conversar sobre ela agora. Isso é estratégico. Segura, aceita que ela é definida dessa forma. A matemática utilizada não cabe aqui no segundo grau, tá? Então a gente vai definir aqui e vamos montar agora o potencial. Finalmente, eu chego à ideia de potencial. Vou pegar aqui o meu auxiliar pedagógico, vê, apaga a figurinha, cheguei ao potencial elétrico. Como? Energia por unidade de carga. Já, pá, eu queria entender o que significa esse potencial mesmo. Vamos fazer os dois para ficar bem fechadinho. Vê, o que é o campo elétrico? Eu boto uma carga no espaço, ele gera um vetor, que eu chamo de campo. Se eu quiser saber o que esse campo faz, eu boto uma carguinha de prova lá. Esse campo vai e aplica uma força na carga.
Definir o campo, é isso que ele faz. O potencial elétrico, eu boto uma carga no espaço, ele gera uma propriedade no ponto que está ligado ao armazenamento de energia. Esse cara é o potencial para mim. O campo elétrico e o potencial, eles praticamente fazem a mesma coisa, né? Só que tem uma diferença bem clássica. Ó. Um é um vetor, é o campo elétrico, o outro é um escalar, é o potencial elétrico. Então, finalmente, ó, a gente chega ao potencial. Energia potencial por unidade de carga. Ó, K, Q1, Q2 sobre D pela carga. Não tem como trabalhar diferente. Vê, o potencial do ponto vai ser KQ sobre D. Vê, está aqui a definição dele. Vê, importante. Vou botar bem grande aqui, ó. Esse cara é um escalar. Já qual é o que é que eu ganho com o fato dele ser um escalar? Acabou a lei dos cossenos. Ele não aponta para lugar nenhum. Então você não vai ter preocupação de direção, de sentido. É só um valor. Vê, ele é um valor, ele é algébrico. Então tu não precisa de nada a não ser o cálculo algébrico para calcular ele. Então vê, eu preciso utilizar ele agora. Vamos entender como ele é fácil? Bota uma carga no espaço, ela gera duas propriedades. Uma propriedade é o campo, esse campo é um vetor. O que é que ele faz? Se eu quiser saber o que ele faz, eu boto uma carguinha de prova para provar a ação do campo. E quem é a ação do campo? A força. Ótimo, defini, entendi. E o potencial? A mesma carga, ela gera naquele ponto uma outra propriedade, que está ligada a quê? Ao armazenamento de energia, né? E esse armazenamento de energia vai me dar a definição de potencial, porque ele é energia por carga em cada ponto. Tá ok? Então, vê, eu tenho em mãos ele. E chegamos à expressão KQ sobre D. Veja que se você for montar um gráfico dessa função, e é extremamente importante esse gráfico, ele aparece bastante, né? Simplesmente do potencial em função da distância, ele tem um decaimento aqui, ó, que é a famosa curva, né? Tu faria 1 sobre D. Qualquer coisa que vá com 1 sobre D, vamos generalizar aqui, o pessoal da matemática vai gostar, ó. X igual a 1 sobre Y, ou Y igual a 1 sobre X, não importa, ó, tá aqui, né? Vai dar um decaimento, ele vai, né, assintotar o eixo do D, ver que isso aqui é para uma carga positiva, tá ok? Definir ele, vamos lá. Sabe por que eu digo vamos lá? Porque agora a gente vai utilizar. Vê, eu não preciso de mais nada, mas já, eu vi que tem 700 páginas discutindo sobre a questão teórica do... Não estamos preocupados com isso. A nossa função é simplificar o entendimento. Vê bem, vamos repetir? Eu boto uma carga no espaço, ela gera duas propriedades. Uma é um vetor, que é o campo elétrico, estudado no capítulo anterior, que é responsável pelo aparecimento da força. Ele atua na carga e gera força. Dominei, sei como atuar, ótimo. A outra é o potencial, que está ligado ao armazenamento de energia, né? E esse potencial é um escalar. Eu não preciso me preocupar para onde ele aponta, de que ele se afasta, de que ele se aproxima, né? E aí eu posso trabalhar com ele escalarmente. Montamos o gráfico e vamos a uma utilização. Eu quero te provar o quão simples é, não me responsabilizo por nenhuma outra gigante discussão sobre uma coisa simples que você venha se envolver. Pense simples, lembra? Guilherme de Ockham, 1200 depois de Cristo. Se duas formas existem de se tratar uma coisa e as duas são verdadeiras, a mais verdadeira é a simples, é a mais fácil, é a correta, é a mais fácil. Tá ok? É o que a gente acabou de fazer aqui, ó. Usamos Guilherme de Ockham. Então, ó, tá ok? Vamos utilizar, eu vou dar um exemplo, né? Um exemplo da discussão do potencial, né? Mesmo que tenha um aparato geométrico, eu quero que você perceba o quão importante é. Duas carguinhas aqui, ó, 10 a menos 11 coulomb, 10 a menos 11 coulomb, né? Com uma distância de 1 centímetro, né? de triângulo aqui, ó, e um ponto A. A pergunta dele é extremamente simples. Vê o que ele diz. Qual o valor do potencial? Qual o valor do potencial no ponto A, né? No ponto A. Já está dizendo para mim, então, que com o que a gente discutiu, um pouquinho que a gente discutiu de teoria, eu tenho capacidade de desenvolver, claro que tem. Você sabe que ele é um escalar, você não vai usar nenhuma lei vetorial, né? Você sabe a definição dele, a expressão e o que ele representa. É óbvio que você sabe utilizar. Então, vamos calcular o potencial no ponto A, ver a condição escalar dele. O potencial no ponto A, ele vai ser o somatório, né, algébrico do potencial gerado pela carga 1 mais o potencial gerado pela carga 2. Como é que isso aqui ocorre? Vê, simplesmente eu vou chegar aqui, ó, Q1 sobre a distância 1 mais Q2 sobre a distância 2.
Ok, pessoal? Então, vê bem, para te provar a praticidade, a simplicidade do que tu acabou de aprender, a gente vai executar uma aplicação, né, do potencial elétrico num ponto, questão de prova, não estou inventando a questão de prova, uma questão conhecida, inclusive, e ele faz a seguinte pergunta, vê bem, qual o potencial elétrico no ponto A? Qual o potencial elétrico no ponto A? Então, vê, ele quer discutir, botou duas cargas nos vértices do triângulo, deu distâncias de 1 centímetro, valores de carga 10 a menos 11, 10 a menos 11 são idênticas, né? E ele quer o potencial naquele ponto. Vê, é um escalar. Então, eu não estou preocupado, lembra do campo elétrico? Aponta para lá, aponta para cá, se afasta, se aproxima. Essa discussão aqui não cabe, ele é um escalar. Por ser um escalar, tratamento algébrico simples. Então eu venho aqui, ó, potencial no ponto A vai ser o potencial 1 mais o potencial 2. Quem é o potencial 1? Q1 sobre a distância 1, mais Q2 sobre a distância 2. Vê, foi tão bonzinho o examinador que ele nos deu cargas iguais e distâncias iguais. Ó. Eu nem vou precisar me preocupar, ó, né? 1 mais 1, 2. 2Q sobre D. E agora eu vou simplesmente substituir os valores e terminar as minhas contas. Me ajuda aqui, vê. Simples, pragmático. Já, eu não estou acreditando que é desse jeito. É exatamente assim. Aqui no ITA, no IME, na NASA. Qual a prova que você vai fazer, né? Então, ó, substituindo, eu vou ter duas vezes constante dado na prova 9, 10 a nona, né? A prova vai te dar constante, não te preocupa com ela. Carga dada pelo examinador, 10 a menos 11 coulomb, e uma distância que essa tu tem que te preocupar, foi dada em centímetro, tu vai jogar ela para metro, né? Então 10 a menos 2 metro. Vê, potencial do ponto, esse cara aqui sobe, né? Vai trocar o sinal, vou ficar 9 vezes 2, 18, 10 a nona, 10 a menos 11, 10 a segunda, 9 e 2, 11, menos 11. Então, no gabarito, 18 volts, alimentando a teoria, a solidez da discussão do potencial elétrico. Então, vê bem, para encerrar, simples assim. Já pensou, eu vou operar tranquilamente com as distâncias algebricamente, me preocupando apenas com a expressão exato. Mas lembra do conceito, vê, eu boto uma carga no espaço, gero duas propriedades. Um é um vetor, que é o campo elétrico, que tem a única função de atuar na carga e gerar a força. Então a força elétrica é gerada dessa forma. E essa mesma carga gera também outra propriedade, o potencial, que é um escalar, que está ligado ao armazenamento de energia no ponto. Não tem mais o que dizer. Então, ó, potencial foi para o buraco, exemplos, façam questões, mandem as dúvidas, discutam, né, nos meios que o GGE vai disponibilizar para você. Um abraço a todos.